Houve homens na história cujos passos não foram marcados pelo fim que assola a humanidade. 3 figuras lendárias, escolhidos entre os mortais para uma jornada além das fronteiras do tempo e da mortalidade. Imagine-se diante de uma era antiga, onde os céus eram tão próximos da terra quanto os pés que a tocavam. Nesse tempo, um homem chamado Enoque se destacava não apenas por sua sabedoria, mas por sua proximidade com o divino. Enoque não era como os outros, pois seu coração pulsava em sintonia com o Criador. Em suas noites de vigília e em seus dias de trabalho, ele buscava a face invisível daquele que moldou os céus e a terra. Em uma noite como tantas outras, algo extraordinário aconteceu. Enoque, o homem de fé inabalável, foi envolvido por uma presença celestial. Uma luz deslumbrante banhou seus passos enquanto ele caminhava, acompanhado por um ser cuja glória era indescritível. Naquele momento, a voz do Criador ecoou suavemente em seu coração, chamando-o para uma jornada além das fronteiras da vida terrena. Enoque, cuja vida já era uma testemunha do poder transformador da fé, foi escolhido para uma experiência que transcenderia a própria morte. Ele não conheceria o destino comum de todos os mortais. Ao invés disso, ele seria levado para perto de Deus, onde seu espírito encontraria descanso eterno na presença divina. Essa é a história de Enoque, um homem cujo chamado para a eternidade ecoa através dos séculos, lembrando-nos da promessa de que aqueles que caminham com Deus não caminham sozinhos, mas são guiados para além dos limites do tempo e da mortalidade. Elias, o profeta audacioso cuja voz ressoou nos desertos áridos e nas cortes reais, era mais do que um mensageiro. Ele era um trovão divino, denunciando a injustiça e proclamando a justiça de Deus aos poderosos e oprimidos por igual. Seu manto áspero e suas palavras incisivas desafiavam a complacência dos reis, convocando-os ao arrependimento e à retidão. Em um dia transcendental, após anos de serviço fervoroso e confronto corajoso com as forças do mal, Elias testemunhou a manifestação gloriosa do poder celestial. Uma carruagem de fogo desceu dos céus, envolvendo-o em chamas radiantes que não consumiam. Diante dos olhos atônitos de seu discípulo Eliseu, Elias foi arrebatado aos céus, seu destino marcado pela eternidade. Desde então, Elias vive na memória das Escrituras como um ícone da fidelidade divina e do chamado heróico dos profetas. Sua vida não foi apenas uma série de eventos extraordinários, mas um testemunho vívido da intervenção divina na história humana. Sua partida não foi um fim, mas um início, pois sua presença continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam a justiça e a verdade. E assim, a história de Elias não é apenas um relato de milagres e confrontos, mas um lembrete solene de que os que são fiéis ao chamado de Deus são sustentados por sua força inesgotável e encerrados em sua eterna lembrança. Moisés, o homem de Deus cuja vida foi entrelaçada com o destino de uma nação, emergiu como um líder incomparável em tempos de desafio e provação. Desde seu nascimento, marcado pela intervenção divina nas águas do Nilo, até sua ascensão ao cume do Sinai, Moisés foi um instrumento da vontade divina. Ele liderou os filhos de Israel através do deserto árido, enfrentando não apenas as dificuldades físicas, mas também as tentações espirituais e as rebeliões internas. Mas foi na montanha, onde a rocha encontrou o céu e o trovão ecoou pelas encostas sagradas, que Moisés testemunhou a glória transcendente de Deus. A nuvem espessa envolveu o monte Sinai, enquanto a voz do Todo-Poderoso ressoava, entregando-lhe os mandamentos que moldariam a fé e a moral de um povo. Entretanto, a história de Moisés não termina com sua liderança terrena. Em um momento de mistério e majestade, no auge de sua idade e sabedoria, ele foi conduzido para além do véu da mortalidade. Seu espírito foi acolhido na eternidade, sem conhecer a decomposição da carne. Assim, Moisés não apenas guiou seu povo do Egito para a terra prometida, mas sua vida transcendente continua a ecoar como um farol de esperança e obediência para todos os que buscam a presença e a vontade de Deus. Esses homens não são apenas personagens de uma história antiga, são testemunhos vivos da promessa da vida eterna para aqueles que caminham com fé. Enoque, Elias e Moisés, 3 pilares de fé e exemplos de uma jornada que ultrapassa as fronteiras da mortalidade, inspiram aqueles que buscam a presença eterna de Deus.